Capítulo 319 de Blue Lock. Não tivemos alteração de placar, mas nós tivemos um capítulo bem interessante. Um capítulo que mostra um pouco a arte da sobrevivência, que tem muito a ver com os esportes. E o futebol, ele entretém o público por conta justamente dessa arte de sobrevivência. Jim Patiego mostrou a fórmula do frenesi, a fórmula fanática do futebol, aquilo que faz o futebol ser muito fascinante. Izagi e Itoshi vão testar a fórmula, mas os primeiros a colocar essa fórmula em jogo foram os nigerianos, que responderam na mesma moeda dos jogadores do Blue Lock. Vou te contar aqui tudo o que aconteceu no capítulo dessa semana de Blue Lock, logo depois que você curtir, se inscrever e compartilhar o conteúdo. Checa a descrição porque tem bastante coisa aí pra você aproveitar. E vamos pra esse capítulo que tá insano. E o capítulo abre com um questionamento, né? Por que o futebol tem tanto poder assim de entreter, de fascinar a humanidade? Isso é a pergunta que vai fazer com que a fórmula do fanático no futebol seja desenvolvida. O que acontece no futebol, rapaziada? Independente da sua classe social, independente do mês que você nasceu, onde você nasceu e como você nasceu, você pode jogar bola. Você pode ter a capacidade de correr livremente ali no campo. Você pode entrar num campo e chutar uma bola. Isso qualquer um pode. Agora, isso de fato tá conectado com a essência do futebol, porque o futebol é o esporte mais popular do planeta, então é óbvio que tem muito mais do que só isso. Mas, no entanto, é essa facilidade de você acessar o futebol que te permite entrar e ter essa conectividade com a massa tão grande. Só que a essência é muito mais primitiva do que apenas meio que uma questão de nascimento, uma questão de entretenimento. Uma questão de nascimento, oportunidade e entretenimento. A origem de todos os esportes está ligado na caça. Por quê? O que acontece? Na época pré-histórica, nós temos pessoas testando suas habilidades de combate, umas contra as outras, e competindo também as questões físicas. Só que, nesse momento, a competição era muito por conta da sobrevivência. Eu aposto que hoje eu vou pegar uma presa maior que você. E aí eles iam testando arremesso de peso, lança, combate corporal e por aí vai. Só que tudo isso tinha um único objetivo, que era a sobrevivência. Esse tipo de objetivo que eles tinham de lançar uma espada, uma lâmina, uma lança e até mesmo lutar, era para você conseguir predar a sua comida. Então tudo isso acabou meio que virando ali a chave pra galera entender, meio que tipo assim, pô, eu preciso dessas habilidades pra simplesmente preencher meu estômago vazio. Vamos colocar aqui em termos mais populares no futebol. Quando você joga, você tá recebendo o seu salário. Com o seu salário você enche seu estômago, porque você compra comida, você abastece ali sua casa, seu filho, sua esposa, enfim, podem comer com aquele dinheiro que você ganha. Porque com aquele dinheiro você acaba comprando comida. Só que antigamente não funcionava assim, né? Para você comer você tinha que caçar. Então, os primitivos, eles começaram a desenvolver essas habilidades, essas competições, para justamente eles sobreviverem. Tanto que o próprio Ego, ele fala que os mais fortes vão contar a história. E de fato, quem você quer meio que ter relação? Você quer ter relação com o caçador que pegou a presa maior ou com aquele caçador que apanhou do bicho? Você quer ter relação com o cara que pegou a presa maior, porque aquele cara vai te alimentar, aquele cara vai te ajudar a conquistar o seu sustento. Então tudo isso tem a ver com os esportes, tudo isso tem a ver com essa competição que existe no futebol. É meio que o instinto básico de sobrevivência. É basicamente a galera tentando ficar vivo. Então é por isso que o futebol ele é tão fascinante, porque principalmente em competições mata-mata, ou até mesmo em pontos corridos, eu mesmo tô vivendo esse drama aí que meu time tá lá embaixo na tabela, então a gente fica contando os pontos, a sobrevivência e tudo mais, tudo que a gente pode passar se isso acontecer. E mesmo assim a gente não larga a mão, a gente vai ver o jogo. Pode não ir pro estádio, mas a gente vai ver o jogo, a gente vai reclamar, a gente vai sofrer e a gente vai estar lá em todo momento. E é por isso que o futebol fascina os corações de todos. E agora nós começamos a mudança da Nigéria, que diferente do primeiro tempo, a Nigéria está muito mais proativa e tentando algo
único, tentando algo novo. O Oboabona finalmente ele consegue evitar um ataque do Japão, né? Porque nós temos, vamos dizer assim, mostrado 3 ataques do Japão. O Onazi tirou, que foi o chute do Rin, e os outros 2 foram gols do Bachira e do Mikajireu. O Oboabona acaba tomando a bola e nós temos o Belo tentando também fazer coisas diferentes. Ele acaba passando pelo Karazu, mas o Karazu ele acaba recuperando a bola e nós temos o Belo tocando pro Sadik. E o Sadik, ele também fala que vai tentar algo egoísta e que eles também são capazes de fazer isso e não só o Blue Lock. Só que o que acontece? Ele acaba sendo pressionado pelo Shigiri e pelo Mikajireu. De qualquer forma, a bola se mantém com a Nigéria. E agora nós temos uma transferência aqui de narrativa, por quê? Quando o Ego ele começa a falar um pouco, ou o narrador ele começa a falar um pouco sobre essa questão da sobrevivência, ele fala muito dos esportes num geral meio que mais primitivos. Tipo o esporte olímpico mesmo, lançamento de peso, tiro e por aí vai. O futebol é diferente, porque o futebol, os jogadores eles formam times. E esses times, eles têm intenções. Cada jogador vai ter um objetivo. Cada jogador vai ter uma função importante para você conseguir caçar e finalizar a sua presa. E certamente nós temos a principal função como sendo o atacante. O que é o atacante dentro desse ecossistema de caça? É aquele camarada que vai meio que de forma feroz conduzir um grupo para derrotar um inimigo grande, um inimigo gigante. E aí vem toda aquela questão do mamute e do nativo, do primitivo que está representando a aura ali do Onazi contra o Blue Lock. O Onazi, ele se tornou esse camarada, esse líder implacável que vai liderar vários outros caçadores para eles conseguirem derrotar uma presa gigante. E essas criaturas conhecidas como atacantes, eles precisam ser os melhores caçadores do grupo, porque eles talvez vão exercer a principal função. Eles vão entender de fato o que está acontecendo ali e o que precisa ser feito para eles conseguirem derrotar a presa. E é justamente isso que o Onazi fez no intervalo. O Onazi ele simplesmente falou: rapaziada, tá acontecendo isso e a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que tentar. E, de fato, é uma questão de sobrevivência, porque se eles não conseguirem evoluir, eles vão ficar para trás. E aí vem aquele velho discurso do ego, lá no início. Os melhores do mundo, eles nunca vão ganhar sempre. Eles vão perder também os melhores jogadores do mundo. A questão é o que eles vão fazer com a derrota. O que eles vão fazer com aquele sentimento de frustração, com aquela incapacidade de sobreviver, para eles mudarem a chave e continuarem lutando e conseguirem sobreviver. Isso é muito legal, porque eu aposto muito que um jogo como Nigéria e Inglaterra vai ser muito importante para a classificação do Japão, tá? Eu não acho que a Nigéria vai acabar meio que talvez perdendo para a Inglaterra, ela pode empatar. E talvez seja justamente esse empate que acabe classificando o Japão. É um jogo de sobrevivência, é um jogo talvez para os nigerianos meio que mostrar um pouco da capacidade deles. Tirar um ponto da Inglaterra, para eles pode ser muito importante, mas talvez para o Blue Lock seja muito mais importante, e é a questão de sobrevivência. Acaba meio que uma coisa puxando a outra. A sobrevivência nigeriana acaba puxando a sobrevivência do Blue Lock. Mas talvez a adaptação nigeriana acabe meio que talvez até sendo tardia. Mas eu acho isso muito legal, porque o próprio Onazi, ele de uma hora para outra, ele acaba tocando a bola pro Kuzo. E o Kuzo também, ele demonstra essa evolução, ele demonstra essa capacidade de exercer a sua função ali naquele grupo de caçador para meio que abater a presa. O Kuzo, ele em momento nenhum, quando ele pega a bola, ele hesita. Ele pensa em devolver a qualquer momento essa bola para o Onazi. Ele chuta, porque ele entendeu o que está precisando ser feito. Por que ele entendeu isso? Porque o Onazi disse isso, e o Onazi é o maior caçador nigeriano. No grupo da Nigéria de caça, o Onazi, vamos dizer assim, é que vai ditar as regras. E ele entende que talvez não está funcionando desse jeito, então talvez outras pessoas precisam aplicar golpes na presa colossal para ele conseguir finalizar. Então,
tem toda essa questão de evolução, de sobrevivência. E agora nós temos Itoshi Rin evitando o gol, tá? Quando ele evita o gol, nós temos o Itoshi Rin meio que falando tipo assim, pô, você ainda tá muito morno, cara, você não tem o que é o suficiente para marcar gol. E nós temos o contra-ataque. E no futebol, esse ato de sobrevivência tá muito ligado ao simples fato de chutar uma bola. Você chutar uma bola, você está meio que se degladiando contra outros adversários ali dentro do campo. É como se fosse no Coliseu, nos antigos Coliseus, onde tinha aquelas lutas dos gladiadores com os leões. É basicamente aquilo, só que são dois times de 11 lutando e meio que tem as torcidas ali de cada time e tudo mais. E isso entretém todo mundo. Isso é muito foda, cara. E são esses instintos que vão acabar meio que traçando ali o coração do público. E isso é a fórmula do fanático no futebol. Itoshi Rin e Izagi vão testar a fórmula que eles estavam combinando no vestiário, e quem testou primeiro foi a Nigéria, mas não teve tanto sucesso. Será que Itoshi Rin e Izagi serão os heróis? Serão os caçadores mais fortes desse campo? Vamos ver. O próximo capítulo se chama Hero or Die, Herói ou Morte, e isso tem muito a ver com essa fórmula do fanático, essa questão de caçar. Se você não consegue caçar, você é caçado. Ou você é a presa, ou você é o predador. Qual vai ser? Izagi e Itoshi serão presa ou predador? Comentem aí, sigam, tamo junto e é nóis. Fui!